Bora então de direção defensiva, que é um dos temas mais cobrados nas provas do Detran, né? A manutenção preventiva no veículo, aliada a cuidados básicos, além de representar economia e segurança, garantem alguma coisa e a valorização na hora da revenda. A começar, gente, manutenção preventiva é aquela que a gente faz antes do veículo apresentar um problema. Por exemplo, substituição de lonas de freio, lonas ou pastilhas, né, dependendo do tipo de freio que seu carro tem. Isso você substitui antes dela chegar a apresentar um problema. O desgaste já foi suficiente para que você percebesse que estava na hora de fazer a manutenção. A mesma coisa, a troca do óleo lubrificante do motor, também você não vai esperar o motor dar um problema para trocar o óleo. Então são manutenções preventivas, você faz justamente para evitar que o veículo apresente problema. Isso aqui é aliado a cuidados básicos, além de representar economia, sim, porque o veículo não chega a apresentar um problema. E também segurança, justamente, porque não vai te deixar na mão, principalmente na hora que você precisar de um freio. Pensa bem. Garantem o quê? O gasto e a valorização na hora da revenda? A valorização na hora da revenda, tudo bem. Agora, gasto não é um gasto. Isso não deve ser visto como um gasto, tá? Isso deve ser visto como um investimento. Então, letra A está fora. Envolvimento tem nada a ver aqui, né? Colocar essa palavra aqui para encher linguiça. O investimento, tá certo aí, ó. Garantem o investimento e a valorização na hora da revenda. Letra C é a resposta mais adequada para essa questão. Mais um aí de direção defensiva. A direção alguma coisa, que vai ser corretiva, cautelosa, preventiva ou arriscada, que vai encaixar dentro desse espaço aqui, essa direção é comportamento que deixa o condutor preparado para agir mediante acontecimentos de perigo no trânsito. Veja, deixa o condutor preparado para agir mediante acontecimentos de perigo no trânsito. A direção defensiva, vamos colocar assim, direção defensiva. Ela tem duas vertentes. A corretiva, que é aquela onde o condutor não está preparado para a situação perigosa. Ele espera acontecer para ele poder reagir e evitar o acidente. Mas tem a direção defensiva preventiva. A preventiva é aquela onde o condutor já está preparado para situações perigosas no trânsito, certo? E é justamente essa que a gente está procurando, ó, letra C. Professor, mas a cautelosa aí não seria a mesma coisa que preventiva? Sim, cautela e prevenção são amigas, têm as mãozinhas dadas. Mas se você procurar dentro do manual de direção defensiva, você não vai achar direção cautelosa. Lá existe direção corretiva e direção preventiva. Cautelosa não existe lá, apesar de poder ser entendida aqui como sinônimas, né? Arriscada também. Existe direção arriscada lá dentro dos conceitos de direção defensiva? Não existe. Eles colocaram isso aqui para encher linguiça. A gente sabe que existe a corretiva e a preventiva. Nesse caso, se ele já está preparado, é a preventiva. Direção defensiva é o tema dessa questão. Ela está relacionada ao condutor, e é uma situação que pode propiciar sinistros de trânsito. Sinistros são acidentes, né? Uma forma chique, bacana, que o Código de Trânsito agora arranjou de se referir a acidentes. Então, está relacionado ao condutor, e é uma situação que pode propiciar, ou seja, levar ao acontecimento, à ocorrência de sinistro de trânsito. Condição insegura. O que é uma condição insegura? Uma pista cheia de buraco, chuva forte, um motorista com pouca habilidade, ou um motorista muito cansado, ou sob o uso de álcool, né? E são condições inseguras. Então veja que o condutor também ele pode entrar dentro de condição insegura, mas ele é uma das condições inseguras. A mesma explicação vale para a condição adversa. Inclusive, condição adversa é uma condição insegura. Uma condição adversa é uma condição insegura. Por exemplo, chuva forte. É uma condição adversa. Uma adversidade pode acontecer enquanto você está dirigindo. Torna-se perigoso, inseguro? Sim, se você não souber lidar com isso aí. O veículo apresentou um problema mecânico, é uma condição adversa. Pode virar uma condição insegura? Pode. Então essas duas são amiguinhas. Para uma ser a resposta, a outra também tem que ser. Não pode ter duas, né? Aliás, até pode, porque aqui estão todas, né? Até poderia.
Mas aí veja aqui, na letra C a gente chega assim, ato inseguro. Ato é uma ação. Uma ação, uma atitude. E quem é que pratica ação, atitude no trânsito? Esse bacaninha aqui, o condutor. Então, quando a gente fala condutor e ato inseguro, tem relação direta, não tem essa relação indireta, igual acontece na letra A e B. Questãozinha que leva muitas pessoas a marcarem a letra D, até por questão do macetinho dos 80%, onde eu digo que quando tem esse todas aí, é 80% de chance dessa ser a resposta, imagina até que você tenha marcado essa por isso, mas nesse caso foi uma pegadinha do Detran, questãozinha tinhosa, anota aí, ato inseguro, está relacionado ao condutor. Letra C, a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Direção defensiva é o tema dessa questão. A aceleração brusca e o uso incorreto do acelerador, quando fala o incorreto, é de maneira indevida. Você está dentro de uma curva onde você não deveria fundar tanto o pé no acelerador e acelera. É isso que é o incorreto aqui que o Detran traz, tá? Podem provocar o desgarramento da parte dianteira do veículo. É verdade. Imagina que aqui está a roda traseira, ó, roda traseira, roda dianteira. Isso aqui é o veículo, né? Isso aqui é a frente dele. Nossa, mas isso aqui ficou a traseira do carro, né? Aqui é que ficou a traseira, ó. Traseira, frente. Aqui está o farol dele, tá? Imagina que você acelerou demais. Quando você acelera, o que acontece? O peso sobrecarrega o eixo traseiro. A frente tende a fazer o quê? Levantar, erguer. Isso faz com que ela perca peso. Perdendo peso, ela perde a aderência na pista e vai desgarrar a dianteira. Ok. Esse tipo de reação é chamado de comportamento o quê? Aí quem estudou direção defensiva, aquela parte mais chata da direção defensiva, fala desses dois bacaninhas aqui, esses dois irmãos aqui, ó, comportamento subesterçante e comportamento sobreesterçante. Esse inseguro e inadequado aqui, só para encher linguiça. É sub ou é sobre? Sobre é quando o peso vai para frente. Aí é sobre. Sobre. Sub é quando o peso vai para trás. Aí aqui é sub. Nesse caso, o peso foi para frente ou foi para trás? Veja bem, ó, acelerou, o peso foi para trás. Então é subir. Subesterçante, comportamento subesterçante. Difícil, professor, é chato. Não é nem que é difícil, é chato. É só entender essa dinâmica aqui, não dá para explicar com detalhes na hora de uma correção de uma questão. Você tem que assistir essa aula lá de novo. Mas rapidamente, deu para desenhar o carrinho aqui mostrando, se você acelera, o peso vai para trás, então é sub. Se você freia, o peso vai para frente, aí é sobre. Volte o vídeo, assista mais algumas vezes, anote o que for preciso para não errar esse tipo de questão tinhosa na hora da prova. Direção defensiva. Trata-se de sistema auxiliar aos freios, que corrige erros praticados por condutores durante uma frenagem. Rapaz, será que é, hein? ABS. Opa, já ouvi falar desse tipo de freio, ABS. Que significa, inclusive, é uma sigla em inglês, né? Anti-Lock Braking System. Isso mesmo. O ABS é um sistema auxiliar que corrige erros praticados por condutores durante uma frenagem. O ABS é para anti-lock, antitravamento. Antitravamento. Não deixa as rodas travarem. Você pisa com muita força, em vez das rodas travarem e arrastar, não. Esse sistema corrige isso aí. Então, isso aqui é um sistema auxiliar de freio que corrige erros praticados pelos condutores. Vamos ver a letra B. BAS. Já ouviram falar do BAS? Sistema BAS? Brake Assist System. Ele existe também. O Brake Assist System, ou BAS, ele aciona, coloca mais força no pedal de freio quando você freia com pouca força. Tinha ali um obstáculo na frente, você freou, não freou com força suficiente, o sistema BAS percebeu que você não freou o suficiente
e apertou mais o sistema de freio para você. Ele é o contrário do ABS, né? O ABS é quando o motorista pisa com muita força aí para as rodas não travarem, e o BAS alivia um pouco o freio. O ABS é o contrário. Ele percebeu que você freou com pouca força, ele vai e aciona com mais força, que é para o veículo parar. Esse também é um sistema de freio auxiliar. Se A e B estão certas, a resposta tem que ser todas, né? Aí a gente entra naquele macete dos 80%. 80% das vezes que tivesse todas aqui na alternativa D, a resposta será essa. Professor, agora eu fiquei curioso com esse EBD, nunca ouvi falar, existe também, que é o Electronic Brake Distribution. Acho que é isso, Distribution. Meu inglês agora travou, hein? O que é esse EBD? Ele também é um sistema auxiliar, tá? Ele distribui, tá vendo esse distribution aqui, ó? Ele distribui a força entre as rodas do veículo conforme o que o veículo precisa. Por exemplo, numa motocicleta isso é muito útil, porque na motocicleta o eixo dianteiro, a roda dianteira, precisa de 70% da capacidade de frenagem, enquanto a traseira precisa de 30%. Como é que o condutor vai fazer essa distribuição na mão ali, no manete de freio e no pedal de freio? Difícil para ele conseguir isso aqui. Só pilotos com muito treino que conseguiriam. Aí, para corrigir isso, corrigir erros que os condutores não conseguem humanamente fazer, eles criam esses dispositivos. E esse EBD é o Electronic Brake Distribution, que é a distribuição eletrônica de frenagem, jogando a força certinha de freio para cada roda. Já tinha ouvido falar dessa? Acredito que não, hein? Anota aí, hein? Então, já conheci o ABS, agora conheço também o BAS e o EBD. Mais um aí, direção defensiva. A colisão alguma coisa pode trazer sérias consequências para os ocupantes do veículo, além de propiciar o chamado efeito chicote. Eu ouvi falar do efeito chicote? É quando o condutor ele tem a cabeça dele, o condutor não, os ocupantes do veículo, tem a cabeça projetada para trás, assim, ó. Para isso acontecer, é uma colisão traseira que causa. Imagina, você está ali no veículo, alguém colide na traseira, no para-choque traseiro do seu carro, com força, o seu pescoço é projetado para trás, fazendo o famoso, chamado, né, efeito chicote. Isso causa lesões na região cervical da coluna, que é a região do pescoço, e deixa a pessoa seriamente paraplégica, aí, né? Tetraplégica até. Então é colisão com o veículo de trás. Se alguém colidir no para-choque traseiro do seu carro com muita força, vai acontecer esse famoso efeito chicote. Faça essa relação aí para na hora da prova não esquecer disso. Letra A, resposta. Direção defensiva. É causa comum de sonolência no condutor, exceto... Vamos lá. Esse exceto aqui, gente, o pessoal tem dificuldade em trabalhar com isso. Olha o macete, presta atenção no macete. Quando tiver esse exceto, você vai fazer o seguinte, você vai trocar o exceto pela palavra não. Risca o exceto lá no finalzinho da frase e coloca um não no início da frase. Aí você nem lê mais o exceto, esquece o exceto. Lê a frase de novo agora com o não. Beleza? Vamos lá então. Ó. Não é causa comum de sonolência no condutor. Viagens longas sem paradas para descanso. Isso é causa que pode provocar sonolência. É uma causa. Viagem longa, o cara já está cansado, não faz a pausa ali de 2 horas para descansar. Eu estou procurando aquela que não é. Então já elimino essa. Rodovias monótonas. Isso aqui, as retas de 20, 30 quilômetros, não passa um carro, passa nada. Aquele solzinho da tarde, depois do almoço, barriga cheia, causa sonolência. Eu estou procurando aquela que não é causa. Então já vou eliminar. Veículo equipado com direção mecânica. A direção mecânica é uma direção pesada, diferente da direção hidráulica, diferente da direção elétrica. Eu sei que essa motorizada, essa choferada nova aí, já está acostumada com direção hidráulica, direção elétrica, coisa leve. Quando eu falo choferada, gente, é o chofera, tá? Chofer mais fera vira o quê? Chofera. É você, ué. Chofera. Daqui uns dias, né? Esses choferas de hoje em dia estão acostumados com veículo de direção hidráulica, levinha, direção elétrica, levinha. Agora, a direção mecânica, o famoso queixo duro, o pessoal das antigas chamava de queixo duro. Isso aqui tem que fazer uma força
precisa nem ir para academia, né, dirigir um veículo com direção mecânica. Isso causa sonolência? Não, pelo contrário. A direção mecânica ela exige mais esforço físico, consequentemente não vai te causar sonolência. Eu estou procurando aquela que não é, achei, letra C. Essa é a resposta. Direção defensiva é o tema dessa questão. Entende-se por imprudência e negligência, respectivamente. Essa palavra respectivamente é uma palavra chatinha, pouca gente conhece e não sabe o que significa. Respectivamente significa na ordem em que foram expostos para você. Ó. Primeiro veio a imprudência, depois veio a negligência. E é exatamente desse jeito que eu tenho que encontrar aqui nas alternativas, beleza? Imprudência está relacionado a atos do motorista, enquanto a negligência está relacionado a fatores, circunstâncias perigosas que são ignoradas pelo motorista. Bora ver. Falhas mecânicas previsíveis. Isso não é imprudência, isso aqui é negligência. Tá? O veículo estava ali na iminência de dar um problema e o motorista ignorou. Ignorar uma falha mecânica é uma negligência. Alta velocidade é uma imprudência. Então está fora da ordem, tá vendo? Eu preciso primeiro da imprudência. Ó. Então aqui está fora. Falhas mecânicas previsíveis. De novo, dirigir com sono, imprudência. Falha mecânica previsível, negligência, está fora da ordem. Eu quero respectivamente, na ordem. Alta velocidade, opa, aí é imprudência. Desobedecer a sinalização, também é imprudência. Então as duas são imprudências, não serve como resposta. Alta velocidade, ok. Falta de manutenção no veículo, aí é negligência. Ficou certinho na ordem. Ó. Aqui é imprudência, e aqui é negligência. É isso que eu estava procurando. Então, letra D de dado a resposta. Bora para a próxima aí, direção defensiva. Desviar a visão, orientando-se pela linha de bordo direita da via. Este procedimento é relacionado a qual das condições adversas? Condições adversas são as condições de luz, tempo, veículo, trânsito, condutor e tudo mais. São 6, né, condições adversas. E ele quer saber, ó, se eu estou precisando desviar minha visão para a linha de bordo direita. A linha de bordo é aquela linha lateral, aquela linha que margeia a pista. Por que eu tenho que fazer isso? Normalmente, quando eu estou ali em situação de pouca visibilidade, eu me oriento pela linha central da pista. Normalmente. Mas tem uma situação onde a orientação, a recomendação, é que eu me oriente pela linha lateral, pela linha de bordo, não pela linha central. Qual é? Quando o problema foi esse aqui, ó, luz. E é luz no sentido de farol alto de outro veículo vindo em sua direção, na sua direção. Pensa, se você está com a sua visão prejudicada, porque alguém está jogando farol alto na sua visão ali, nos seus olhos, você vai se orientar pela linha central? Não, porque se você fizer isso, você vai direcionar a sua visão para o lado do farol dele. Nesse caso específico, a orientação é que a gente se oriente pela linha de bordo, a linha lateral direita da via, sacou? Letra A é a resposta. Direção defensiva é o tema dessa questão e ela nos traz o seguinte: recomenda-se que a manobra de seja evitada sempre que possível. Seria a manobra de marcha ré, de conversão, baliza ou ultrapassagem? Olha, a manobra de conversão, que é o virar à direita, virar à esquerda, não tem como evitar. Se você precisa virar para aquele lado, você tem que ir para aquele lado. Então, essa aqui de cara é absurda. A de baliza até daria para evitar, né? Tem gente que evita, inclusive. Tira a carteira, aí com medo de fazer uma baliza ali no centro da cidade, todo mundo olhando, ele vai e evita. Mas não é recomendação da direção defensiva evitar a baliza, não. Não, pelo contrário. A direção defensiva até te incentiva, ó, faça mais baliza, ainda que você erre, para você treinar, desenvolver habilidades. Então, não é recomendável você evitar baliza, não. Entre a marcha ré e a ultrapassagem é muito perigosa. Ela é muito perigosa. Mas a direção defensiva recomenda que você evite ultrapassagem? Não. A direção defensiva recomenda que você tenha o máximo de cautela na hora de executar uma ultrapassagem necessária. Então, não é essa aqui, não. Agora, a marcha ré,
é uma manobra que deve ser evitada. Só faça marcha ré se não tiver outro recurso, por menor que seja a marcha ré. Às vezes uma marcha rézinha de nada, você passa em cima de alguma coisa que está lá atrás, você não viu, alguma coisa mais baixinha, criança, um carrinho de mão que está lá atrás, um brinquedo, alguma coisa. Então, é uma manobra que tem que ser evitada. Essa é a resposta, letra A.